Olá, queridos, que a graça, a paz e a alegria do nosso Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, que alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus diante desses dias de crise, essa situação tão difícil que tem se levantado diante de nós. É uma alegria e um privilégio poder compartilhar com os irmãos de mais uma reflexão da palavra de Deus, algo muito especial que Ele tem falado ao meu coração nos últimos dias. E eu quero pensar nesta noite com os irmãos sobre o tema a importância da resiliência na vida do crente. Sabe, irmãos, a palavra resiliência ela vem do latim e significa voltar ao seu estado original. A palavra resiliência, ela significa aquela pessoa que uma vez sendo pressionada pelas situações difíceis da vida, pelos problemas, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua forma. Esta palavra resiliência usada na física, por exemplo, ela traz a ideia de um objeto que uma vez pressionado por uma força muito intensa, não tem a capacidade de perder a sua forma ou o seu estado original. E a ideia de, por exemplo, uma bola de futebol, você pressiona esta bola com muita força, com muita pressão, e quando você solta aquela bola, ela tem a capacidade natural de voltar ao seu estado primeiro. Esse é o significado da palavra resiliência. Ou seja, uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem a capacidade de resistir, de se adaptar, de ser flexível diante das adversidades da vida, sem que essas adversidades alterem a sua essência, ou corrompa o seu ser interior. Sabe, queridos, eu creio que estamos vivendo dias onde a resiliência se faz uma característica, uma qualidade imprescindível na vida de todos nós. Porque, afinal de contas, estamos sendo pressionados por essa situação. Estamos vivendo no que é chamado um isolamento social. E eu sei que isso tem mexido com o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas têm entrado numa crise de ansiedade, de desespero, de insatisfação com a realidade da vida. E são pessoas que desenvolvem outros problemas, como a depressão, a insônia, a irritabilidade. E a resiliência é esta característica que nos capacita a enfrentarmos essa situação e não perdermos aquilo que é mais precioso dentro de cada um de nós. Não perdermos os nossos valores, não perdermos os nossos princípios, não perdermos o nosso temperamento, não descompensarmos emocionalmente dentro do nosso lar por coisas pequenas, por coisas insignificantes. A resiliência é esta capacidade que Deus quer que você tenha de se manter estruturado, de se manter completo, mesmo diante de situações estressantes na sua vida. Sabe, queridos, olhando para a Bíblia Sagrada, eu creio que o maior exemplo de resiliência que nós temos, dessa capacidade de permanecer inalterado no seu ser diante de situações difíceis, o maior exemplo que temos, sem dúvida,
é Jesus. E eu estava meditando nesse texto quando Jesus, no final do seu ministério, cumprindo com a sua missão, ele se entrega à cruz do Calvário. E eu quero ler esta passagem com os irmãos e tirar dela 3 lições, 3 atitudes que nós devemos ter nas nossas vidas se queremos, de fato, ser pessoas resilientes. O texto que quero ler está em João capítulo 19, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fizeram-a num caniço de sopo, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Amém, queridos? Que atitude de resiliência Jesus nos demonstra nesse momento da crucificação. É interessante, queridos, perceber que as atitudes de Jesus nesse texto nos mostra o caminho que nós devemos trilhar se queremos ser pessoas resilientes diante desta crise. A primeira atitude que veio na vida de Jesus é a atitude de alguém que administrou as suas emoções. Veja, queridos, que este é o momento onde as emoções de Jesus, com certeza, foram no seu pico. A palavra de Deus revela que antes da crucificação, Jesus estava tão emocionado, Jesus estava tão tocado por aquela situação, emocionalmente falando, que lá no Getsêmani ele chegou a suar gotas de sangue. Portanto, na cruz, Jesus ele está com seu coração cheio de emoção, de ternura, por aquele momento tão crucial do seu ministério. E o que nós vemos em Jesus é alguém que soube administrar as suas emoções. Acho lindo o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Quando Jesus está sendo crucificado, queridos, ao olhar aquela multidão que escarnecia dele, aqueles soldados que o haviam batido, a Bíblia diz que Jesus, ao olhar aquela multidão, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, queridos, veja se esta não é a atitude de alguém que soube administrar as suas emoções em horas difíceis. E esta é uma atitude que todos nós precisamos ter, porque a resiliência ela só acontece na vida daqueles que
conseguem controlar os seus impulsos, daqueles que não se deixam vencer do mal, mas daqueles que pagam o mal com o bem. Veja que Jesus, ele não se deixa tocar pela maldade daqueles homens. Ali ele recebe injúria, ali ele recebe castigo injusto por parte daqueles soldados, mas ele não deixa que aquela maldade pudesse o tirar o controle, o domínio das suas emoções. Ele continua amando, ele continua destilando graça e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segundo lugar, outra atitude que vejo na vida de Jesus, queridos, que o direcionou para a resiliência foi a empatia. Jesus demonstra, nesta hora da crucificação, assim como em todo o seu ministério, esta capacidade de se colocar no lugar de outro. A empatia significa exatamente isto. Somos empáticos quando nós temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro e então sentir a sua dor, e então perceber a sua necessidade, e então se colocar na posição de alguém que não está ali apenas para sentir a sua própria dor ou seu próprio sofrimento, não, mas saber que ao seu lado também há pessoas que estão sofrendo, talvez uma dor ainda maior do que a sua. E Jesus faz isso. Ele está na cruz, ele está sangrando, a sua vida está se esvaindo, mas ele tem esta capacidade, esta empatia de olhar para sua mãe, de olhar para Maria e também olhar para o seu discípulo amado e estabelecer entre eles um laço, um vínculo de mãe e filho. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para João e diz: discípulo, eis aí a tua mãe. Jesus viu o sofrimento de Maria. E Jesus, queridos, também viu o sofrimento de João. Mesmo naquela hora tão dolorosa, ele demonstrou empatia, essa capacidade de sentir a dor e de se colocar no lugar do outro. Em terceiro lugar, outra atitude que eu vejo na vida de Jesus, que cooperou para que ele fosse alguém resiliente diante de todas as situações da sua vida, foi a consciência que Jesus tinha de propósito. Jesus, ele estava na cruz do Calvário, porque ele sabia, querido, que aquele era o cumprimento da sua missão. Jesus sabia que ele havia nascido para aquele momento. A cruz fazia parte do projeto de Deus para a sua vida. E Jesus tinha a consciência desta missão. Jesus tinha a consciência deste propósito. Sabe, meus irmãos, se queremos ter esta capacidade que Jesus nos demonstra, de sermos resilientes, ou seja, de não perdermos a nossa forma, de não deixarmos que essa situação de crise, de aflição, altere os conteúdos da nossa alma de forma negativa. Se nós queremos permanecer intactos diante da crise que se levanta diante de nós, precisamos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Administrar as nossas emoções. Não deixar que as nossas emoções sejam conduzidas pelos noticiários. Não deixar que as nossas emoções sejam conduzidas por aqueles que têm se aproveitado dessa crise para de alguma forma se promover. Não deixar que as nossas emoções sejam administradas por discursos ou por atitudes de outras pessoas que não querem ver o nosso bem. Se queremos ser resilientes, precisamos ser empáticos. Deixarmos de preocupar apenas com a nossa vida e olharmos ao nosso lado e vermos quantas pessoas estão necessitando de uma palavra, de uma oração, de uma graça que vem de Deus
através de cada um de nós. E terceiro, não podemos, queridos, perder a nossa consciência de propósito. Não é porque esta crise chegou que a igreja perdeu seu propósito. Muito pelo contrário. Eu creio que este é o momento da igreja do Senhor Jesus, como nunca antes, cumprir de forma eficaz a sua missão. Porque igreja não significa templo. Igreja significa um povo de Deus que sinaliza o seu reino, com atitudes concretas, com palavras que realmente possam levar as pessoas a se voltarem para Deus e não se desesperarem no meio desta crise, sabendo que o nosso Criador está no controle de tudo. Amém, queridos? Você quer ser resiliente? Você quer passar por esta crise e não perder a sua essência? Olhe para Jesus. Faça como Ele. Siga o seu exemplo. E assim você passará por essa crise. E lá na frente você vai poder olhar e dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez em você e através de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus continue usando o seu povo, pessoas de bem, realmente como instrumento de bênção nas tuas mãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo exemplo do teu Filho Jesus Cristo, que nos ensina, que nos capacita a sermos resilientes diante das crises, a não deixarmos que as situações adversas mudem o nosso ser interior. Por isso, Pai, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fortaleça o nosso coração, fortaleça, Pai, as nossas emoções, capacita-nos, Pai, a permanecermos fiéis à nossa fé e à tua palavra, mesmo vivendo em dias difíceis. Esta é a minha oração, te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.